Boa noite a todos. Hoje realizaremos um seminário da disciplina de Prática de Ensino 4, História da Matemática, sob a orientação da professora doutora Márcia da Conceição Ventura Viana. Estaremos abordando a matemática nos séculos XII e XIII. E para melhor nos situar diante desse período, lembramos que o século XII durou de 1101 a 1200, e o século XIII iniciou-se em 1201 e findou-se em 1300. Portanto, nosso estudo se dará de 1101 a 1300. Meu nome é Lindaura e eu faço parte do grupo B, composto por Eduardo Pereira, Jairo Elias, por mim, Lindaura Batista e Orlando Mendes. Para melhor compreensão dos aspectos culturais envolvidos na época em estudo, estaremos abordando a matemática em diferentes lugares: na China, Índia, Arábia, Império do Oriente e Império do Ocidente. Introduziremos com o estudo da matemática na China, onde as dinastias de Kublai Khan e Li Yuan patrocinaram as artes e a literatura, criando assim a Era do Ouro. Com isso, a China alcançou grandes dimensões e muita influência. Os monarcas chineses valorizavam muito a intelectualidade, pelo fato de que se interessavam mais por literatura e arte. Porém, a matemática e a ciência chinesa sofreram um atraso em relação a outras matérias. Nesse período, a China foi marcada por inovações tecnológicas, sendo descoberta nessa época a impressão, a pólvora, o papel e a bússola. Os matemáticos chineses de destaque foram Ye Li, Qin Jiuzhou e Yang Yui. Ye Li viveu por volta de 1192 a 1279. Li conquistou o mais alto título acadêmico oficial da China imperial, aperfeiçoou suas habilidades literárias, matemáticas e astronômicas e composto por vários escritos, sendo sua obra principal o Mar Espelho das Medições Círculo, que é um sistema posicional de numeração da haste para representar equações polinomiais. Qin Jiuzhou viveu por volta de 1202 a 1261. A partir do teorema do resto chinês, Qin usava algoritmos para resolver problemas. Introduziu o símbolo específico para o zero, uma circunferência, na matemática chinesa. Em geometria, ele descobriu a fórmula Qin-Jiuzhou em encontrar a área de um triângulo com determinado comprimento de 3 lados, método de Horner. Yang Yui viveu por volta de 1261 a 1271. Trabalhou com séries numéricas e apresentou uma variação chinesa para o triângulo de Pascal. Contribuição relevante na criação dos mais antigos quadrados mágicos, como no exemplo aí a gente pode observar que tanto nas horizontais, verticais e diagonais, a soma é sempre 15. A matemática na Índia fundiu-se com a arábica após 1206, devido ao reinado do general árabe Kubit-ud-Din al-Baqi, que incentivava fortemente a matemática e a ciência. Matemática na Índia depois de 1206, sob o reinado do general, a ciência e a matemática indiana se fundiram com a arábica. Um matemático de fundamental importância foi Bhaskara, que viveu por volta de 1114 a 1185. Publicou em seus trabalhos a famosa fórmula de Bhaskara, utilizada para determinar as raízes de uma função quadrática. A famosa fórmula de x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde ax mais bx mais c é igual a 0 e A é diferente de zero.
As principais obras de Bhaskara. O livro mais famoso de Bhaskara, Acharya, é o Lilavati, obra elementar dedicada a problemas simples de aritmética, geometria plana, medidas e trigonometria elementar e combinatória. Bhaskara escreveu também um livro chamado Vijaganita, que mostra como resolver equações. Foi o primeiro livro a reconhecer que um número positivo tem duas raízes, uma positiva e outra negativa. Lilavati é um nome da filha de Bhaskara. A tradução é graciosa. E a razão de ter dado esse título a seu livro é que provavelmente teria desejado fazer um trocadilho, comparando a elegância de uma mulher da nobreza com a elegância dos métodos da aritmética. Um problema adaptado do Lilavati somente como exemplo. A quinta parte de um enxame de abelhas pousou numa flor de cadamba. A terça parte numa flor de cilinda. O triplo da diferença entre esses dois números voa sobre uma flor de crutaja. E uma abelha sozinha no ar, atraída pelo perfume de um jasmim e de um pândinos. Diz-me, bela menina, qual é o número de abelhas? Onde a solução se dá através da seguinte resolução, obtendo o resultado de 15 abelhas. Neste momento, passarei a palavra ao meu colega Orlando e ele dará prosseguimento. Boa noite, meu nome é Orlando e darei continuidade ao trabalho abordando a matemática na Arábia. As maiores contribuições da civilização foram o islamismo e a versátil língua árabe na qual o Corão foi escrito. Preservaram grande parte da ciência grega e sobressaíram em matemática, astronomia e medicina. Tendo como capital cultural, econômica e política do Império Árabe a fabulosa e rica Bagdá, com sua mistura de culturas árabes e iranianas. Os matemáticos árabes que destacaram foram Omar Khayyam e Nasir Eddin Al-Tusi. Omar Khayyam nasceu por volta de 1021 e faleceu por volta de 1123. Em seus trabalhos sobre matemática, lidou com as regras gerais que regem as raízes de números positivos. Em 1077, ele resolveu uma série de problemas difíceis de matemática, resolução essa que permaneceram sem solução para os matemáticos europeus até o século XVI e XVII. Nasir Eddin Al-Tusi nasceu em 1201 e faleceu por volta de 1274. Tusi produziu uma obra sobre o quadrilátero completo, um resumo de 5 volumes de trigonometria. Desenvolveu em sua forma atual como era a lista dos 6 casos distintos de um triângulo retângulo em trigonometria esférica. Tusi também declarou a lei dos senos para os triângulos esféricos, descobriu a lei das tangentes para os triângulos esféricos e as provas para essas leis. Em 1265, Tusi escreveu um manuscrito sobre o cálculo de raiz enésima de um número inteiro. Além disso, ele revelou os coeficientes da expansão de um binômio de todo o poder que dá a fórmula binominal e as relações entre o triângulo de Pascal. A matemática no Império do Oriente, ou bizantino, teve seu clímax durante o reinado do grande imperador da dinastia macedônica, Basílio II, no início do século IX. A sua regressão territorial gradual delineou a história da Europa medieval e sua queda em 1453, frente aos turcos otomanos, marcou o fim da Idade Média. O matemático de destaque foi George Paquimeres, nasceu por volta de 1242 e faleceu em 1316, autor de um quadrivium, aritmética, música, geometria, astronomia, valioso para a história da música e astronomia da Idade Média.
A matemática do Império do Ocidente, ou romano, destaca-se pelo fato de que no começo do século XII, nenhum europeu podia pretender ser um matemático ou um astrônomo sem conhecer bem a língua árabe. E a Europa não podia orgulhar-se de qualquer matemático que não fosse mouro, judeu ou grego. O século XII foi considerado o século das traduções, tendo como principais tradutores Abelardo de Bar e Gerardo de Cremona. Abelardo de Bar nasceu por volta de 1075 e faleceu em 1160. Ele foi o tradutor das obras científicas, elementos de Euclides e das tábuas astronômicas de Al-Khwarizmi. Nesse período surgiu a confusão quanto ao nome de Al-Khwarizmi, que levou à palavra algoritmo. Gerardo de Cremona, 1114 e faleceu em 1187. Traduziu obras de várias áreas do saber. Essas traduções incluem Analítica Posterior de Aristóteles e de Silogismo de Al-Farabi, Geometria Matemática Ótica, Dinâmica de Mensura de Ciclo de Arquimedes, Os Elementos de Euclides e a Álgebra de Al-Khwarizmi. Século XIII, o maior dos séculos. Muitas universidades, Bolonha, Paris, Oxford, Cambridge, foram fundadas no fim do século XII e início do século XIII. A filosofia e a ciência aristotélicas tinham sido recuperadas e eram ensinadas nas universidades e nas escolas religiosas. Grandes eruditos e homens da igreja, Roberto Grosseteste e Roger Bacon, sustentaram fortemente a importância da matemática no círculo escolar, no currículo escolar, embora nenhum deles fosse matemático. Leonardo de Pisa, de 1180 a 1250, é considerado por alguns como o mais talentoso matemático ocidental da Idade Média. Ficou conhecido pela descoberta da sequência de Fibonacci e pelo seu papel na introdução dos algarismos árabes na Europa. Fibonacci é o mais conhecido no mundo moderno pela divulgação do sistema numérico hindu na Europa, principalmente através da publicação no início do século XIII do seu livro de cálculo, o Liber Abaddis, e pela sequência de números nomeada após sua morte e conhecida como os números de Fibonacci, que ele não descobriu, mas usou como exemplo no Liber Abaddis. Sequência de Fibonacci consiste em uma sucessão de números tais que, definindo os dois primeiros números da sequência como 0 e 1, os números seguintes serão obtidos por meio da soma dos seus dois antecessores. Portanto, os números são 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Dessa sequência, extrai-se um número transcendental, conhecido como o número de ouro. Para saber a forma saber a sequência, pode-se utilizar a fórmula, conforme abaixo. Giordano de Neumann, matemático europeu que escreveu trabalhos de aritmética, geometria, álgebra, física e astronomia. Sua obra mais importante é de números dados. Primeiro, tratado de álgebra avançada escrito na Europa, que continua o trabalho de Al-Khwarizmi sobre a resolução de equação do segundo grau, mas dando formas gerais em lugar de exemplos concretos e usando pela primeira vez letras para representar quantidades arbitrárias. Giordano de Neumann escreveu tratados sobre pelo menos 6 diferentes temas importantes matemáticos: a ciência dos pesos, tratado de aritmética prática, aritmética pura, álgebra, geometria e projeção estereográfica. O medieval, a ciência dos pesos, a mecânica, deve muito de sua importância para o trabalho de Giordano. Ele introduziu o conceito do posicionamento gravidade e da utilização de componente forças. Pierre Duhem, em sua Origem de la Statique, 1905, pensava que Giordano também apresenta consideração infinitesimal
em estatística e em sua discussão de virtual deslocamentos, sendo esta uma outra interpretação de Durkheim, de objetos em equilíbrio. Ele comprova o direito da alavanca por meio do princípio de trabalho. O ratione de Pondérez também comprova as condições de equilíbrio de pesos desiguais em planos inclinados em ângulos diferentes, muito antes de Galileu. Assim, o nosso grupo conclui esse seminário. Uma boa noite a todos.